Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi, nessa terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. E já estamos aqui bem cedinho para juntos compartilharmos daquilo que faz sentido, daquilo que traz entendimento, que traz esperança para o meu e para o seu coração. Por isso, o Café com Psi já está no ar. Chama mais gente para estar conosco aqui, porque é muito importante que você esteja conectado, conectada comigo na ligação de hoje, que é algo fundamental para o nosso dia, para a nossa vida. Vamos juntos para essa jornada. A série semanal está muito rica, está muito cheia de conteúdo e nós não podemos perder nem um minuto sequer. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir, se inscreva. Primeiramente, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se estiver fazendo sentido para você, dá o seu joinha, dá o seu like, curta o vídeo, escreva o seu comentário aí na barrinha de comentários. Eu gosto sempre de interagir com os alunas do Café com Psi, porque nós fazemos parte sim dessa comunidade. É uma comunidade que vai crescendo, que vai ganhando robustez e vai ganhando corações aonde nós precisamos levar verdadeiramente o entendimento daquilo que nós podemos utilizar da nossa psique humana aliado à nossa espiritualidade. Vamos juntos para a jornada dessa semana, para a jornada desse dia, na terça-feira. Já estamos no segundo dia da semana e vamos juntos aqui com esse propósito: alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mente, para que tenhamos uma vida de abundância nessa terra, ok? Gente, estamos na série Escolhas Conscientes, vivendo por valores, não por impulsos. Estamos nessa semana, é a série semanal. Nós temos sempre um tema da série semanal e o subtema do dia, aonde nós vamos trabalhar ponto a ponto dentro deste contexto como um todo. E aí nós vamos aqui discorrendo aquilo que cabe melhor nesse subtema aonde nós vamos trabalhar. E o subtema de hoje é emoção intensa não é bom conselheiro. Anota, papel e caneta na mão. Emoção intensa não é bom conselheira, não é bom conselheiro. Olha, gente, algo que eu e você precisamos entender, que a emoção intensa, ela pode fazer com que eu e você percamos o propósito, o projeto, podemos perder a bênção, como muitas pessoas dizem aí no nosso contexto cristão, no nosso contexto espiritual. Não podemos perder, precisamos manter. E algo que a emoção pode fazer com que o ser humano ele perca, sim, por não ter um bom conselheiro. Decisões na tomada de pico emocional são decisões que tendem a gerar arrependimento. Decisões que são tomadas em picos emocionais tendem a gerar arrependimento. É aquela situação, você está passando por uma situação e aí de repente você começa a ficar mais agitado, a ficar mais emocionalmente e ali você acaba falando algo que não devia falar. Recentemente aconteceu isso comigo, uma situação que me deixou bem nervoso. Eu comecei a querer exaltar e aí eu tinha uma boa conselheira do meu lado, que era minha esposa, e ela falou assim: opa, baixa a bola aí, baixa a bola aí. Abaixa a bola aí, não precisa disso, não precisa desse excesso, não precisa de você falar isso, porque você pode perder a bênção por causa de uma palavra. Então, a emoção, ela por si só não é boa conselheira. E nos picos de emoção, nós podemos sim tomar uma decisão não assertiva, tomar uma decisão não correta para aquele momento. E você pode acabar com um resultado que poderia ser bom, um resultado que poderia ser frutífero, e ele acaba sendo um resultado contrário, ok? Você decide melhor quando está muito nervoso ou muito empolgado? Vale a reflexão. Você faz as decisões de maneira mais assertiva quando você está emocionalmente nervoso ou mais empolgado? É algo que eu e você precisamos entender. Tem uma metáfora que eu gosto dela, que é a metáfora da maré. A metáfora da maré, ela diz que quando a maré sobe, tudo parece maior, e realmente é.
Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós não temos mar. Não temos o mar. A gente até queria apossar do mar do Espírito Santo, mas eles não estão deixando, não. Né? Tem uma colônia de mineiros ali em Guarapari que quer tomar conta daquele lugar. Brincadeiras à parte, amo o pessoal aí de Capixaba, o pessoal capixaba, o pessoal do Espírito Santo. Deus abençoe esse litoral tão lindo. E olha só, a maré, quando ela sobe e ela parece que ela está muito grande, volume de água é gigantesco. E aí, o que acontece quando ela desce? Ela desce e leva consigo a água para dentro do mar. É interessante porque o volume de água do mar não aumentou pela maré. Quando a maré está alta, o mar ele empurra a água para dentro do litoral. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes, na nossa emoção, por ela estar intensa, ela pode distorcer a nossa visão. Ela pode trazer algo que parece ser, mas não é. Temos que tomar cuidado com a síndrome da maré alta, vamos dizer assim. A síndrome da maré alta é você distorcer aquilo que realmente é. O volume de água não aumentou, mas a água conseguiu chegar aonde não era para ela chegar. Entende? Gente, um ensinamento da psique humana para mim e para você. São dois tipos de situações que podem acometer as nossas emoções. E a primeira delas é o pensamento emocional. O pensamento emocional, ele acontece quando a pessoa confunde o que ela sente com o que é de fato. O pensamento emocional é essa distorção. A pessoa confunde aquilo que ela sente com aquilo que é de fato. É aquela famosa pessoa que ela não consegue enxergar o que está acontecendo. Ela distorce a realidade. Se eu me sinto incapaz, então eu sou incapaz. Ela começa a criar crenças limitantes, crenças que vão fortalecer dentro dela uma situação que não existe. Ela acaba sentindo a incapacidade de fazer algo e ela logo então diz: eu sou incapaz. Talvez é uma situação que a pessoa realmente ela tem uma limitação para não conseguir executar uma função, uma tarefa, mas ela já generaliza e dizendo que ela é incapaz, no geral, de todas as coisas. Ora, ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer e desempenhar todas as funções de maneira excelente, não é isso? Nós podemos aprender, nós temos níveis de inteligência, mas nem tudo nós vamos fazer. Por quê? Porque nós não podemos fazer todas as coisas. No caso do pensamento emocional, a emoção passa a ser usada como prova de realidade, o que tende a distorcer decisões e comportamentos. Olha só, gente, isso aqui é muito importante. Quando o pensamento emocional toma conta do ser humano, ele passa a ser usado como prova da realidade, o que tende a distorcer decisões e comportamentos. A pessoa acaba tomando decisão de forma impulsiva, errada, porque ela está sentindo algo. Por isso precisamos tomar muito cuidado com o pensamento emocional. Agora, existe a outra ferramenta chamada janela emocional, e essa é a mais adequada para nós nos adaptarmos. Vou dizer por quê. Olha só, é a faixa que a pessoa consegue sentir emoções sem perder o controle cognitivo e comportamental. Dentro da janela há um pensamento mais racional e fora da janela ocorre hiperativação, como que ansiedade, raiva e impulsividade. Ou seja, a janela emocional você não vai deixar de sentir as emoções, mas você vai conseguir ter o autocontrole sobre elas. Você vai ter o domínio cognitivo sobre elas, ou seja, você vai estar agindo de forma mais racional. Você não vai estar agindo mais pela emoção. Então, o pensamento emocional em detrimento da janela emocional faz com que nós optemos mais pela janela emocional, porque ela vai autorregular as nossas emoções. Quanto mais fora da janela emocional a pessoa está, maior a chance de funcionar pelo pensamento emocional. Então, o que nós precisamos fazer? Nos aproximar dessa janela.
aproximar da janela emocional, da autorregulação, do controle das emoções, do equilíbrio emocional, da harmonização das ideias, da harmonização dos pensamentos. É algo que nós precisamos a cada dia nos aproximar mais, ok? Sentir não é sinônimo de decidir. Sentir não é sinônimo de decidir. Algo que nós precisamos entender. Estou sentindo algo, vou decidir. Não é sinônimo, ok? Ok? Nós precisamos decidir de forma sustentável, porque toda decisão vai ter uma consequência. E como nós falamos aqui no início da aula, no início do episódio de hoje, que a propósito, se está fazendo sentido para você, dá o seu joinha, curta o vídeo, aí escreva o seu comentário e também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha com as pessoas que o Café com Psi está no ar e o conteúdo está te abençoando, ok? Então, a propósito, se nós fazermos as nossas decisões por impulso, por emoções, nós vamos gerar arrependimento. Por quê? Porque aquela decisão não é a mais assertiva, ela vai gerar consequências negativas. Por isso, a janela emocional é algo fundamental para mim e para você. Grava isso no seu coração, escreve aí, pensamento emocional versus janela emocional. E eu preciso optar pela janela emocional que traz autorregulação, que traz autocontrole, que traz autodomínio sobre as minhas emoções e sobre a minha cognição, ok? Olha só, uma prática, um exercício 24 horas. Gente, precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Precisamos aprender a ter domínio das nossas emoções, porque isso vai fazer a diferença no nosso contexto diário. Eu não preciso que você faça a diferença na minha vida diretamente. Indiretamente sim, mas diretamente não. Agora, você pode fazer a diferença no seu contexto diário, com a sua família, com seus colegas de trabalho. Por isso é importante você controlar as suas emoções. Por isso não é necessário agirmos por impulsividade, e sim agirmos de forma controlada, de forma equilibrada, para termos uma melhor decisão, ok? Antes de decisões importantes, para os alunos aqui do Café com Psi, antes de qualquer decisão, ore. Ore a Deus. Se você tem balizado o seu entendimento na espiritualidade, ore e busque direção de Deus, ok? Esse é o primeiro tópico, tá bom? Antes de tomar uma decisão. E crie uma rotina de 24 horas. Decisão importante a gente não toma por impulso. Decisão importante a gente não toma no calor da emoção. Eu já vi diversas pessoas indo numa concessionária e comprando o carro que ela passou e viu na vitrine e financiando o carro sem poder pagar. Gente, leva para casa a proposta. Estuda a proposta 24 horas, sabe? E aí você vai agir de forma diferente. Por quê? Primeiramente, você vai orar. Segundo, você vai esperar. Esperar é o primeiro passo. Espera. Porque fazendo isso, você vai acalmar a sua emoção. Você vai tomar a decisão de forma mais organizada. Depois que você esperou, escreva. Escreva. E aí você vai novamente orar a Deus. Senhor, me dê a melhor direção. Senhor, esteja no controle da situação. Então, são 3 passos, mas automaticamente se tornam 4, porque a oração ela precisa vir no início e no fim. Então você precisa esperar e escrever. Toma nota, porque aí você vai visualizar aquilo que você precisa decidir, ok? Vamos para o fechamento da aula através do princípio milenar? Provérbios capítulo 29, versículo 11, que diz assim: o tolo, olha só gente, como que é pesado o livro de Provérbios, o tolo dá vazão à sua ira, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, o tolo, ele vai lá e despeja, mas o sábio, ele tem autocontrole. Ele tem domínio próprio dentro da espiritualidade, dentro da psicologia, ele tem autocontrole, ele tem autorregulação emocional. Ele vive a janela emocional. Então, gente, vamos buscar sabedoria. Vamos buscar de Deus sermos pessoas mais sábias. Todos os dias pela manhã,
eu coloco sempre um provérbio no meu Instagram. A propósito, se você não me segue no Instagram, @psibrunolisboa, lá no Instagram também, eu sempre coloco um versículo bíblico do livro de Provérbios, todos os dias pela manhã. Por quê? Porque nós precisamos de sabedoria para conduzir a nossa jornada nessa terra. Sabedoria para trazer entendimento ao meu e ao seu coração. E eu não deixo de ler sempre um capítulo do livro de Provérbios no meu dia, para abençoar o meu dia, para abençoar a minha jornada diária. Por quê? Eu preciso de mais sabedoria e entendimento para viver bem nessa terra. Não quero ser tolo, não quero ser insano para tomar decisões de forma emotiva e aí trazer consigo algo ruim e dar vazão à ira, machucar pessoas. Gente, precisamos de sabedoria, porque a sabedoria ela vai nos conduzir a uma jornada de fé e de esperança. Olha, gente, se está fazendo sentido para você e se fez sentido para você o episódio de hoje, foi um episódio inédito. Aliás, aqui no Café com Psi nós só temos episódios inéditos. Desde outubro do ano passado, onde nós tivemos o primeiro episódio, até hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, nós temos episódios inéditos aqui no Café com Psi, ok? Então, compartilha com as pessoas, compartilha com quem você ama, com quem você quer bem, e eu te espero amanhã, às 6h15 da manhã, com mais um episódio do Café com Psi inédito, ok? Um grande abraço, eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Deus te abençoe.